não estou aqui para dar uma palestra para vocês, e eu vou colocar apenas alguns pontos, né, que eu vejo em torno dessa política pública do judiciário em torno à implantação de sistemas de inteligência artificial, principalmente para fins de decisão. Né? Isso é uma política pública que a gente já vê que ela já vem se desenvolvendo há muito tempo, né? Não especificamente a política pública para fins de implantação de sistemas de inteligência artificial para fins de decisão, mas a política pública da informatização do judiciário. É uma tendência natural, óbvio. O judiciário, lá na década até o final do século passado, início desse século, ele trabalhava na época da manufatura, ou seja, o trabalho manual, fichinhas. Nós que nos formamos em 88, nós ainda pegamos o judiciário na época, totalmente na época da manufatura, e logo depois começaram a implantação de sistemas, tecnologias sustentadoras, ou seja, de sistemas internos e outros sistemas, com o fim de tentar dar uma celeridade, principalmente na administração, dentro da administração do processo, para que o processo pudesse, a organização do judiciário pudesse melhorar. E aí, logo em seguida, entramos na época do processo eletrônico, no início do século, o desenvolvimento de sistemas de processo eletrônico, que também vieram para ajudar essa questão específica, né, da desburocratização do processo e buscar aquilo que vamos dizer assim, aquilo que eu digo, que é uma resposta àquela crise congênita, aquela crise que nasceu junto com o judiciário brasileiro, né? Para vocês terem uma ideia. Crise do judiciário, se fala de crise do judiciário desde 1827. O judiciário brasileiro foi criado em 1824 e se fala de crise do judiciário desde 1827, ou seja, 3 anos depois já se estava falando de crise do judiciário, já se teve a primeira reforma do judiciário, e com isso a gente vem trazendo essa crise até hoje. E essas implantações que se faz, principalmente de sistemas de processo eletrônico, e essas respostas que se tem, elas vêm sempre no sentido de tentar dar uma resposta ao grande problema da crise, que é óbvio que a única crise, vamos dizer assim, o único efeito da crise não é especificamente a questão da celeridade, mas é aquela questão mais aparente da crise, que é a questão da celeridade processual. Isso se ganhou muito tempo, sem dúvida nenhuma, com a implantação de sistemas de processo eletrônico, que desburocratizam, principalmente quando se fala de sistemas de processo eletrônico que são um pouco mais inteligentes. Né? Nós tivemos 47 sistemas de processo eletrônico no Brasil, e cada um diferente do outro, alguns um pouco, que eu digo, um pouco mais amigáveis, um pouco mais inteligentes, que eliminavam, desburocratizavam realmente o tempo do processo. O grande problema que tem é que, com a implantação de sistemas de processo eletrônico, eu até escrevi no ano de 2016 que a nossa próxima crise seria uma crise do judiciário eletrônico. Ela passaria a ser uma crise do judiciário eletrônico. Essa desburocratização do processo que houve e a eliminação de tempo morto do processo carregou muito a função do juiz. E, consequentemente, hoje, a crise, especificamente, o problema que a gente tem é o problema da decisão no volume de processo muito grande, no estoque muito grande de processo que se tem. E é óbvio que a inteligência artificial, principalmente quando se trata para fins de decisão, para fins de seleção de processos e outras finalidades que a gente pode utilizar, a inteligência artificial, ela vem ajudar aqui. Mas, ao mesmo tempo que ela ajuda, ao mesmo tempo que ela tem seus benefícios, né? E realmente essa resposta em relação à possibilidade de decisões, sejam interlocutórias, terminativas, e um volume muito grande de processo, eu tenho uma grande preocupação que diz respeito principalmente aos efeitos negativos que pode gerar isso. Tá? A gente já está vendo que esse volume de trabalho muito grande que existe na mão do juiz, ele provocou já uma desumanização da prestação jurisdicional, ou seja, aquilo que eu digo que transformou o juiz humano em um juiz robô a partir do momento em que ele passou a fazer trabalho de autômata em determinados para fins de dar decisões
de processo. A partir do momento em que ele transferiu, e ele transferiu poderes dele como juiz para estagiários, para assessores, para voluntários que trabalham no gabinete, para que ele possa ter pura e simplesmente a possibilidade de julgar um grande volume de processo, e ele passou a ser um juiz robô meramente assinador. Né? Ou seja, ele passou a repetir decisões, ele passou a copiar e recortar e colar, e passou a tudo isso. E, ao mesmo tempo que a gente tem essa desumanização do juiz pessoa, robô, né? Assinador, a gente passa a ter uma humanização da tecnologia no sentido de tentar fazer com que a tecnologia imite o humano no sentido de que ela possa dar decisões em processos. Né? E aí a gente passa a ter o robô juiz. Se alguém chegar para mim e disser assim, mas isso não existe por 2 motivos. O primeiro, nós ainda estamos muito longe de ter isso. O Tribunal de Justiça de Pernambuco já está tendo, principalmente quando se trata de execuções na vara de execuções, né? Execuções fazendárias, né? Quando se trata do programa ELIS, que está dando decisões lá em processos, e essas decisões, que aí seria o segundo motivo, a princípio seriam pura e simplesmente uma possibilidade de ofertar ao juiz uma decisão para que ele pudesse acolher ou não essa decisão de uma forma mais rápida. Vamos lá. Num sistema de meritocracia, num sistema em que os juízes são avaliados por meio da produção deles e cumprimento de metas para fim de eliminar estoque de processos, não somente eliminar estoque de processos, como é o implementado pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Muitas vezes até extinguindo processos sem ter motivos de extinguir processo. Nós, advogados, nós passamos por isso, e ficamos admirados muitas vezes, mas no sistema de meritocracia, né, no sistema de cumprimento de metas, como imposto no CNJ, eu duvido que algum juiz que ele receba uma proposta de decisão de uma inteligência artificial, ele vá ler, pensar sobre aquilo e modificar aquela decisão, principalmente porque o CNJ está cobrando dele uma agilidade e está colocando para ele essa ferramenta. Né? Então, o essa quantidade essas decisões serem muito mais rápidas e, com isso, ele cumprir as metas de uma forma muito mais eficiente para o CNJ, né? Vai fazer com que os juízes, pura e simplesmente, assinem essas decisões e as decisões sejam, pura e simplesmente, aquelas decisões dadas pela inteligência artificial. E isso gera um grande problema, porque a forma como eu vejo como a política pública está sendo implementada no Brasil, né, a gente vai ver que as decisões, a inteligência artificial, ela começa a ser implementada lá nos tribunais superiores. E a inteligência artificial, muito embora nós tenhamos 40 e poucos sistemas de inteligência artificial, nos 90 e poucos, 96, 97 tribunais que a gente tem no Brasil, né, certamente que elas serão, em breve, todos os tribunais terão sistemas de inteligência, algoritmos, né, para fins de decisões em processos. Isso vai fazer com que as decisões, aquelas que foram colocadas, foram dadas pela inteligência artificial no primeiro grau, a inteligência artificial que deu, ela seja a mesma que vai ser utilizada no segundo grau, tá? E, consequentemente, nós vamos ter um engessamento, aquilo que eu chamo de neopositivismo, né, das decisões, ou seja, o fim da subjetividade. Nós não vamos mais atuar especificamente em cada caso com a subjetividade, nós vamos entregar para uma inteligência artificial o poder de decidir em processos, né, em nome da celeridade, em nome da segurança jurídica, porque a acurácia da inteligência artificial ela costuma ser muito maior do que a acurácia humana, né? Muito embora, isso é uma observação que a gente tem de ter, as pessoas falam do black box, né? Ou seja, a caixa negra, né? Ou seja, a caixa fechada, que eu prefiro chamar, porque a gente desconhece o conteúdo da inteligência artificial, até pela obscuridade, a opacidade da inteligência. A mente humana também o juiz também é uma caixa fechada, né?
Eu também desconheço, muito embora eu possa saber qual é a tendência de decisão do juiz, esse tipo de coisa, eu também desconheço. Mas a acurácia da inteligência artificial, pelo menos para o fim que se quer, ela é muito maior. Então, isso vai gerar uma celeridade e uma segurança jurídica muito maior. Mas, em compensação, a gente vai acabar com aquela possibilidade que a gente tem de análise do processo no segundo grau de decisão. Se discutiria a constitucionalidade disso ou não. Tá? E tem alguns outros pontos que eu acho interessantes de serem jogados. Um até que eu acho que basta modificar a legislação e principalmente modificar a Constituição, que seria a questão da violação do princípio do juiz natural. Tá? Nós vamos acabar com o princípio do juiz natural, porque não vai ser mais o juiz que vai decidir naquele processo, nós vamos passar a ter um princípio do juiz artificial, que nós vamos ter um juiz algorítmico. Né? Outro ponto que eu acho interessante, que nós temos que pensar, é o que nós queremos no processo, se é uma decisão justa ou se é uma decisão exata, tá? Uma decisão justa ou se é uma decisão matemática, uma acurácia muito maior, que muitas vezes não é aquilo que nós buscamos especificamente, a decisão exata, a decisão com uma acurácia maior de acordo com aquele fato, até porque existem subjetividades dentro do processo que o juiz tem uma capacidade de analisar ainda hoje muito maior do que uma inteligência artificial, e algumas coisas que eu acho que provocam, né, pelo menos para trazer aqui, para fins da gente provocar uma discussão maior, é que o judiciário, muito embora ele devesse ser o poder do Estado, eu já fui membro do judiciário, né? Muito embora ele devesse ser o poder do Estado que fosse mais transparente, né, de todos os poderes, tá? Eu li uma palavra, uma frase, uma expressão do Osmar Kaminski esses dias, que ele falava, Osmar Kaminski, né, que ele falava a respeito da atuação do judiciário com a transparência por obscuridade. Isso, quando se trata de sistemas de inteligência artificial, essa obscuridade ela aumenta muito maior. Eu cito um fato que, quando eu estava no Conselho Federal da OAB como membro da Comissão de Direito e Tecnologia, né, até o Cabelo também fazia parte, foi quando nós nos conhecemos, numa passagem a gente pediu, por meio do conselheiro federal Luiz Cláudio Alemã, a gente pediu os códigos-fontes de distribuição do CNJ, na época do ministro Joaquim Barbosa. E até porque existiam algumas questões que nós queríamos ver. E o ministro Joaquim Barbosa disse que não, aquilo era segredo de Estado, não podia ser dado. Tá bem, segredo de Estado, então os códigos-fontes não podem ser dados, então a gente não pode saber. Depois disso, Migalha, se não me engano, o Conjur pediu 6, 7 vezes, também não foi feito. Passado um tempo, não me lembro qual foi o ministro que entrou, se foi na época do ministro Toffoli, não me lembro da Carmen Lúcia, não me lembro qual foi o ministro que entrou, que veio à tona de que realmente o algoritmo de distribuição ele tinha um certo dirigismo, né? Mas o dirigismo que foi colocado nessa distribuição ela não foi no sentido de um dirigismo muito subjetivo, ele foi de um relativo subjetivismo. Em que sentido? Aquele ministro que tivesse mais processos, ele passava a receber menos processos para equiparar as distribuições, esse tipo de coisa assim. Ou seja, dentro daquele subjetivismo permitido, né, eticamente, pela distribuição. Como o PJE faz, como qualquer sistema de processo eletrônico faz, a partir do momento que existe uma vara, né, numa comarca onde existe um acúmulo de processo, ele faz distribuição dirigida para outras varas, né? Para quê? Para fim de eliminar estoques e equiparar estoques de processo, esse tipo de coisa assim. Bom, existe uma atuação de transparência por obscuridade, ou seja, nós somos transparentes, mas ao mesmo tempo nós somos opacos, né, em relação a determinados fatos. Algumas coisas que a gente tem que pensar. Decisões, já vou encerrar. Decisões por inteligência artificial, elas são baseadas em dados, em um banco de dados muito grandes, né? A primeira coisa que eu coloco, decisões por inteligência artificial, elas são baseadas em uma estrutura de dados passados. A sociedade evolui
e como nós vamos fazer a evolução dessa estrutura de dados a partir do momento que a gente tiver um banco de dados onde uma estrutura de decisões baseada apenas em banco de dados. Segunda coisa que eu acho que a gente tem que pensar é a necessidade sempre na política pública de inteligência artificial da revisão humana, né? De submissão da revisão humana. Terceira coisa, o judiciário não pode ser opaco. Códigos-fontes têm de ser públicos, a gente tem que saber quais são os dados, como é que foi feito esse código-fonte, como é que é feita a triagem, como é que é feita a escolha, como é que é feito o treinamento do algoritmo, como é que é feito isso. Tá? Até para se saber aquilo que o algoritmo vai fazer. Tá? E outros pontos que eu coloco para vocês, principalmente aquilo da... vamos dizer assim, da disparidade de armas. Eu sempre coloco que o grande problema que a gente tem na advocacia é que a nossa advocacia é de boutique. Eu tenho uma boutique, eu enchi meu escritório, nós tinha um volume pequeno. É óbvio que um escritório de uma cidade sul do Rio Grande do Sul, e eu vejo que a maior parte dos advogados brasileiros trabalham sozinhos e trabalham também com boutiques. Cabelo é um que trabalha com boutique, Gustavo é um que trabalha nisso que eu chamo de advocacia de boutique, ou seja, uma advocacia sozinho. Né? Vai haver uma grande disparidade de armas de nós podermos juntar, ter meios de trabalhar com essa inteligência artificial em comparação com outros grandes escritórios que não vão ter, e, além do mais, também com o próprio judiciário. Os argumentos que nós utilizaremos não servirão mais para influenciar a decisão. Por quê? Porque as decisões já vão ser pré-elaboradas de acordo com base em decisões passadas. Isso, senhores, é o fim da atividade da advocacia, e a prestação jurisdicional passa a ser uma prestação eminentemente mecânica, segura, predizível e objetiva. E não serve ao fim a que se destina, no meu ponto de vista. Vamos lá. Miguel, estava tentando fazer uns apartes com você. Tudo bem, eu conheço você, eu sei que a gente fez uma live, a primeira live que eu fiz teste demorou quase 1h e pouco lá, então é difícil você ser conciso, mas foi bem conciso, eu gostei, você apreciou bastante tópicos. E eu queria te perguntar o seguinte, você está fazendo essa tese de mestrado, Política Pública de Inteligência Artificial no Judiciário, você, doutorado, não mestrado, desculpe, e você falou que tem 20, 40, não sei quantos sistemas aí. Na verdade, cada tribunal está desenvolvendo o seu sistema de inteligência artificial, não existe uma política pública do CNJ e está acontecendo igual acontecia com o processo eletrônico, cada um cria seu sistema? Não, hoje existe uma política pública, que inclusive até foi o Braulio, né? O Braulio ajudou muito no desenvolvimento dessa política pública, numa tentativa de centralização desse desenvolvimento por parte do Conselho Nacional de Justiça. Mas, mesmo assim, são 40 e poucos sistemas de inteligência artificial, só que não são 40 e poucos sistemas de inteligência artificial para fins de decisão, né? São poucos sistemas que a gente tem para fins de decisão. É muito mais triagem de processo, que não deixa de ser, de certa forma, decisão, né? E alguns tribunais têm mais de um sistema de inteligência artificial. Se pegar o STF, por exemplo, tem 4, se não me engano, 3, 4, o STJ tem 3, 4 também, né? Sendo que o Vitor é o mais conhecido deles no STF, né? E depois outros tribunais costumam ter sistemas também, diversos outros sistemas de processo eletrônico com diversas outras funcionalidades. A gente não, sistemas de inteligência artificial, né? A gente não usa só sistemas de inteligência artificial para fins de decisão, usa também para fins de gestão processual, que eu acho que é o mais importante de se usar, né? Eu vejo como a gestão processual muito interessante o uso da inteligência artificial. Eu sou contra o uso de inteligência artificial para fins de decisão e para fins de propostas de decisão. A proposta de decisão feita a um juiz vai ser a decisão tomada pelo juiz amanhã.
sem dúvida nenhuma, porque ele não vai ter tempo de revisar aquela proposta inteligente. Né? Mas são 40 e poucos sistemas e hoje existe uma plataforma dentro do CNJ que justamente visa integrar esses sistemas e ter um certo controle, né, no desenvolvimento desses sistemas.